estar abrindo lá no livro de Romanos, capítulo de número 12, do versículo 4 a seguir. No versículo 4, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Romanos, capítulo de número 12. Somente 2 versículos, o 4 e o 5. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Mais uma vez. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite, diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Aqui está, Senhor, a Tua igreja, que veio para ouvir não aquilo que o pregador, o pastor tem para dizer, mas certamente aquilo que o Teu Espírito Santo, já dos céus, tem preparado para cada um de nós. Fala, Senhor, ao coração do Teu povo. Fala, Senhor, com a Tua igreja nesta noite. Manifeste o Teu poder em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Se você puder se assentar e aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir, porque só Ele. Irmãos, eu quero pregar uma mensagem nesta noite. Vou ser breve, né? Glória a Deus, amanhã todos os trabalham, né? Tem os compromissos. Mas eu quero pregar uma palavra nesta noite que vai falar sobre um corpo com muitos membros. Glória a Deus. Vou repetir. O tema da mensagem nesta noite, a qual o Senhor colocou no meu coração, vai falar sobre um corpo com muitos membros. O texto que nós lemos, irmãos, aqui Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, né? Glória a Deus. Grande Deus. Paulo diz assim, ó: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos membros de um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Irmãos, a igreja na terra, ela simboliza o corpo místico de Cristo. A igreja que Jesus ele deu o seu sangue para estabelecer na terra, ela é o corpo místico de Cristo aqui na terra, de tal forma que Cristo é a cabeça e nós, como corpos de Cristo, estamos divididos em vários membros. Como que é o corpo humano, né? Como que se divide o corpo humano? O corpo humano ele tem a cabeça, o tronco e os membros, né? Glórias a Deus. E assim, da mesma forma, é a igreja na presença do Senhor. Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja simboliza o corpo de Cristo aqui na terra. Por que a igreja é o membro, é o corpo? Por que nós somos os membros e Cristo é a cabeça? Porque nós não fazemos o que nós queremos, fazemos aquilo que o Espírito Santo de Deus nos direciona e nós representamos o corpo de Cristo nesta terra. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é aquele que dirige os passos do seu povo e nós somos representados como os membros do corpo de Cristo. Cada um de nós, irmãos, que aqui está, nós coletivamente representamos o corpo de Cristo na terra, mas individualmente, preste atenção, coletivamente nós que aqui estamos, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo,
mas cada um de nós simboliza individualmente um membro do corpo de Cristo. O corpo, ele é a cabeça, o tronco e os membros, e cada membro tem uma função específica. Nós temos 2 braços, 2 pernas, e cada membro do nosso corpo é responsável por uma função específica. Assim é também com o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, Cristo é aquele que direciona, Cristo é aquele que vai na frente, mas eu e você temos funções específicas no reino de Deus. Nem todo membro é igual. O braço direito não é igual ao braço esquerdo. A mão direita não é igual à mão esquerda. Assim como as pernas também são diferentes umas das outras, assim nós também somos indivíduos na presença de Cristo, todos com a sua importância, mas cada um com a sua função. Aleluia. Glórias a Deus. Cada um de nós que aqui está, irmãos, nós juntos somos o corpo de Cristo, mas individualmente cada um de nós somos um membro do corpo do Senhor. Aleluia. Nenhum de nós aqui, irmãos, é igual. Nenhum de nós aqui, irmãos, somos da mesma maneira, pensamos ou agimos do mesmo jeito. E cada um de nós é responsável por dar continuidade na obra do Senhor. Irmãos, eu tenho aprendido pela palavra de Deus que aquilo que um faz no reino do Senhor, outro não faz. Glórias a Deus. Irmãos, vão me acompanhar aí. Aquilo que um faz na igreja, outro muitas vezes não tem a mesma capacidade para fazer. Paulo diz que cada um de nós foi chamado com um propósito específico no reino de Deus. Nem todos irão cantar, nem todos irão pregar, nem todos serão pastores, nem todos serão missionários, mas cada um de nós representa um membro do corpo de Cristo, e Deus espera de mim e de você que nós venhamos cumprir a função que Ele mesmo determinou para nós. Irmãos, a função da orelha é ouvir, a função dos olhos é enxergar. Os olhos não fazem o papel da mão e a mão não faz o papel da perna. Cada um tem a sua função específica e nenhum de nós é descartável no reino de Deus. Nenhum de nós é sem valor no corpo de Cristo. Glórias a Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ou seja, aquilo que Paulo fez era para ele fazer, e aquilo que era a responsabilidade de Apolo, Apolo deveria fazer, porque cada um de nós tem um propósito específico no reino de Deus. E eu te pergunto, irmão, qual que é o seu propósito no reino de Deus? O que você tem feito, o que nós temos feito no corpo de Cristo? O que nós temos feito segundo a vontade do Senhor, irmãos? Nenhum que aqui está é sem função ou sem propósito para Deus. Deus não tira ninguém do lamaçal do pecado e traz para a sua presença para que ele seja inerte, para que ele seja omisso, para que ele seja passivo. Não, você tem valor, a tua vida tem propósito. Há um motivo para Deus até hoje não ter te desamparado. Há um motivo para Deus nunca ter desistido de você. E a gente pensa, mas a minha vida não tem valor, pastor. Mas eu não sei, pastor, eu acho que para mim não tem jeito. Eu acho que Deus não tem nada para mim, irmãos. Isso é mentira do inimigo. Você é parte do corpo de Cristo. Você é um membro valioso no reino de Deus. Há uma fala, que minha mãe sempre diz. Nem todos os dedos da mão são iguais. Cada dedo da mão tem uma função específica. Cada parte do corpo tem uma função específica. E a gente fala assim, mas o dedinho aqui, não tem função nenhuma. Eu acho que o importante é o indicador e o polegar. Esses dois aqui são importantes. Mas o dedinho eu acho que não tem função nenhuma, não tem necessidade de eu ter. Até o momento em que a gente perde o dedinho, a gente vê, nossa, como faz falta um dedinho na mão. Como faz falta uma visão boa para enxergar. Como
faz falta um ouvido ali sadio, saudável para poder escutar. Irmãos, cada um que aqui está, cada um que pertence ao corpo de Cristo tem valor na presença de Deus. Não deixa ninguém dizer para você que você não tem serventia. Não deixa o inimigo soprar no teu ouvido que você não serve para nada. É mentira. Você tem valor no reino de Deus. O que é para você fazer, o que não faz. Paulo foi encarregado de plantar. Apolo foi encarregado de regar. E quem deu o crescimento foi Deus. Um planta, outro rega, um zela, outro cuida, um prega, outro ganha. Assim funciona o reino de Deus. Cristo é a cabeça, nós obedecemos a Ele. Mas cada um de nós é um membro valioso do corpo de Cristo. Irmãos, o que é para uma alma, para alguém ganhar, outro não ganha. O que é para alguém pregar para tal pessoa, outro não prega. Deus, Ele cria caminhos, Deus, Ele cria situações. Ah, mas é só o pastor que prega. Ah, mas é só a irmã que prega. Não, quem cruzar o teu caminho através de você, também vai receber a palavra de vitória e salvação. A tua vida tem valor e importância no reino de Deus. Nunca pense que você não tem valor. Nunca pense que você não tem serventia, é como o dedo da mão. Ah, mas o dedinho não tem serventia? Até a gente perder ele e pensar como que ele faz falta. Como que o dedinho é valioso? Como que tal parte do meu corpo ela é valiosa? Irmãos, tudo que nós temos é valioso. Tem alguma serventia? Ninguém, irmãos, na igreja é sem valor. Ninguém no reino de Deus é sem utilidade. Glórias a Deus. Todos que estão na igreja tem o seu valor e tem o seu propósito, né? E nós temos que aprender isso. Cada irmão, cada membro que senta do seu lado dentro da igreja tem valor. Cada irmão que você conhece que vem para a igreja e ouve a palavra tem valor. É certo, irmãos, que tem pessoas que entram na igreja e parece que é só para trazer luta para a igreja, né? Tem aqueles que, meu Deus do céu, vem para a igreja, vem trazer bênção, traz luta, né? Mas eu tenho aprendido, irmãos, que a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo 24, Jesus cantando a parábola do joio e do trigo. Olha como que funciona a igreja. Eu quero que os irmãos entendam comigo como que funciona o corpo de Cristo. Como que funciona a igreja do Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo. E a gente tem horas que tem dificuldade para conviver no meio da igreja, né? Tem horas que a gente tem dificuldade para entender o que acontece dentro da igreja. Glórias a Deus. Jesus diz assim: eis que um semeador saiu a semear. E depois dele ter semeado e plantado, ele foi dormir. À noite veio o seu inimigo e semeou no meio do seu trigo, daquilo que ele havia plantado. Veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. O joio não é como o trigo. O joio não dá para, não se alimenta do joio. O joio é praga. E o inimigo veio e plantou no meio do joio a praga. Glória, no meio do trigo a praga, né, que é o joio. E a Bíblia diz que ambos cresceram. E quando cresceu o trigo no meio do joio, os trabalhadores olharam o joio no meio do trigo e falaram: mestre, ó, alguém plantou o joio lá no meio do trigo. Alguém plantou uma praga no meio do trigo. E agora, quer que nós vamos lá e cortemos o joio? Quer que a gente vá lá e tire a praga? Aí o dono da seara, o dono do trigo falou assim: não, deixa que o joio cresça com o trigo. Deixa que cresça junto. Deixa que cresça tudo junto. Na igreja, irmãos, tem aquele que é bonzinho, tem aquele que é mais problemático aqui e ali, tem aquele que ele é esforçado, tem aquele que leva mais ou menos. Mas, irmãos, assim é o reino de Deus. E nós não temos direito de cortar ninguém da presença do Senhor. Ah, pastor, mas aquele lá não tem bola para ele não. Ah, pastor, mas aquele lá não tem o que fazer com ele, ele é perdido, não tem jeito. Ah, pastor, mas aquele lá não tem chance nenhuma. Quem diz isso é o inimigo, irmãos. Deus é quem sabe o valor que você tem no reino de Deus. Deus é quem sabe o quanto a tua vida é valiosa para o corpo de Cristo. Fique firme nos caminhos do Senhor. E disseram para aquele dono do trigo: vamos cortar. Ele falou: não, deixa que o trigo cresça com joio. Só que vai chegar um dia em que o dono do trigo vai falar: agora corte os dois. Aquele que for trigo, recolhe e guarda no celeiro. Mas aquele que é joio, atrai-o em feixes
e lançai-o no fogo. Então, irmãos, vai chegar o dia em que haverá separação entre o fiel e o não fiel. Vai chegar o dia em que o joio será separado do trigo. Mas a responsabilidade de separar e cortar não é nossa. Nós, como igreja, irmãos, entendemos que cada membro, cada irmão que senta nesse banquinho tem valor para Deus. Cada irmão que deixa o seu lar e vem para a igreja para ouvir a palavra: ah, pastor, mas é problemático. Ah, pastor, mas só traz luta. Ah, pastor, mas é desse jeito. Mas entrega nas mãos do Senhor. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Porque cada membro diante de Deus tem a sua utilidade. E nós temos que aprender a conviver com qualquer pessoa. Nós temos que aprender que todos têm um propósito diante de Deus. Nós temos que aprender que o joio cresce com o trigo. Por que às vezes é difícil conviver no ambiente da igreja? Porque na igreja não tem só servo bom. Na igreja não tem só fiel. Tem todos os tipos de pessoa. Assim como o corpo tem todos os tipos de membro. E Deus é quem conhece o coração de cada um. E é Deus quem dá o crescimento a todos. E é Deus quem um dia vai selecionar aquele que serviu daquele que não serviu. Irmãos, não entenda errado. Deus, ele dá o crescimento. Mas tem aqueles que não querem servir ao Senhor, que não querem compromisso com Deus. E estes, a Bíblia diz que naquele dia serão selecionados. Vai ser separado. Como bode apartado das ovelhas, naquele dia vai ser separado, vai ser selecionado. E aquele que ouviu a mensagem, creu no Evangelho, se arrependeu e andou nos caminhos do Senhor, este estará com Cristo. Mas aquele que ouve, irmãos, aquele que escuta, aquele que conhece a mensagem, mas não se rende a Cristo de coração, este será cortado e lançado fora. Glória a Deus. Mas o papel de selecionar e cortar não é nosso. Eu e você não fomos chamados para cortar ou tirar ninguém da igreja. Nós temos que aprender que cada um tem o seu valor e não é a nossa função julgar ou condenar ninguém. Nós damos apoio, nós incentivamos, nós oramos, nós intercedemos. Deus dá o crescimento e assim a igreja vai avançando, vai prosperando. Assim o corpo de Deus vai crescendo. Nós temos que aprender a conviver com toda e qualquer pessoa dentro da igreja, pois cada um de nós simboliza um membro do corpo de Cristo. Então nós temos que aprender a conviver, temos que aprender a respeitar toda e qualquer pessoa. Ah, pastor, mas é joio. Ah, pastor, mas é trigo. Não cabe a nós cortar, julgar, condenar. Este papel pertence ao Senhor. E Deus conhece o coração de cada um de nós. O homem vê o que está por fora. Eu só olho você de forma externa. O pastor só consegue ver o que está por fora. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe as nossas intenções. Deus sabe o que se passa dentro de nós. E é Ele quem julga da maneira correta. Glórias a Deus. Irmãos, no reino de Deus, preste atenção. No reino de Deus, ninguém é insubstituível. No corpo de Cristo, no reino que pertence a Deus, ninguém é insubstituível. Se o pastor sair, Deus vai levantar outro pastor. Se o irmão sair, Deus vai levantar outro irmão. A obra de Deus não para. No reino de Deus ninguém é insubstituível. Porém, ninguém também é descartável. Glórias a Deus. Vou repetir. Tirar aqui o anúncio. No reino de Deus, irmãos, ninguém é insubstituível. E quando a gente pensa que a obra de Deus precisa ou depende de nós, o próprio Deus nos corta para mostrar que a obra de Deus só depende de Deus. Deus não precisa de ninguém, irmãos. Somos nós que precisamos dele. Deus não depende de ninguém, somos nós que dependemos dele. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas a cada manhã. Todo dia que você acorda de manhã na sua cama, é porque a misericórdia de Deus te alcançou, é porque o amor de Deus te alcançou, é porque Deus usou de compaixão e benevolência para com a nossa vida.
A obra de Deus não depende de ninguém, senão do próprio Deus. Ninguém é insubstituível, mas ninguém também é descartável. A gente acha, Deus não precisa de ninguém, então não precisa de você. Não, ninguém para Deus é descartável. Cada um tem o seu valor e o seu propósito. Cada um tem algo para oferecer para Deus. Cada um de nós tem uma função específica no reino do Senhor. Ah, pastor, mas eu sou tão pequenininho. Ah, pastor, mas eu não sei falar direito. Ah, pastor, mas eu não tenho tantas condições. Mas a sua vida na presença de Deus tem utilidade. A tua vida na casa do Senhor tem propósito. A tua vida tem valor diante de Deus. Você não é descartável. Você não é como uma folha que não tem valor nenhum. Não, a tua vida tem valor diante de Deus. Você é um membro valioso do corpo de Cristo. Você tem função, você tem propósito para ser usado no reino do Senhor. Não deixa nunca de ninguém dizer para você, ou se o inimigo soprar no teu ouvido, dizer que você não tem valor ou não tem serventia. É mentira. A tua vida tem valor. A tua vida tem propósito. Ninguém vem para essa terra, irmãos, para não ter propósito nenhum. Ninguém caminha por essa terra pensando ou acha, eu não tenho valor, eu não tenho função, não tenho propósito. É mentira. Todos nós temos utilidade no reino do Senhor. Embora não sejamos insubstituíveis, nós também não somos descartáveis. Deus não descarta ninguém. Deus não despreza ninguém. Ah, pastor, mas eu errei tanto. Ah, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Ah, pastor, mas o meu passado é terrível. A Bíblia diz que Deus apaga o nosso passado, faz nova todas as coisas. A partir do momento em que nos posicionamos e nos rendemos a Cristo, Ele usa a nossa vida no seu reino. Porque ninguém é descartável, irmãos. Ninguém é sem valor. Romanos, capítulo de número 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, dando-nos o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Deus deu seu Filho para morrer no nosso lugar, sabendo quem nós éramos, sabendo das nossas falhas, sabendo dos nossos pecados. Irmãos, imagina se nós fôssemos santos e justos, aí a gente podia dizer, não, Jesus morreu, mas porque nós éramos bonzinhos. Jesus deu a sua vida, mas porque nós fizemos por merecer. Irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós já cometemos erros e falhas e pecados. Todos nós erramos. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer no nosso lugar, mesmo conhecendo quem você é, mesmo sabendo das suas falhas, mesmo conhecendo os seus pecados. Deus te escolheu. Deus te separou e Deus te constituiu um membro do corpo de Cristo. Porque ninguém é descartável, irmãos. Ninguém é sem valor. Cada um de nós tem um propósito no reino de Deus. Todos nós somos cooperadores no reino de Deus. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Olha o que Paulo diz. Aleluia, Jesus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos aqueles que executam a vontade do Senhor aqui nesta terra. Nós somos a igreja, o corpo místico de Cristo, que Cristo firmou e fundou quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós temos propósito no reino de Deus. Nós temos valor diante de Cristo. O inimigo, ele sopra, irmãos, no nosso ouvido ou na nossa orelha, que nós não temos valor, e é mentira.
O inimigo sopra no nosso ouvido que nós não temos serventia, mas eu vim dizer para você nesta noite que você é cooperador de Deus. Eu vim dizer que você é parte da lavoura do Senhor. Eu vim declarar que a tua vida tem propósito. Você é membro do corpo de Cristo. Você é alguém especial para Deus. Você não é descartável. Você vai ser usado pelo Senhor quando você tomar a posição que Deus espera de ti. Quando nós tomarmos a posição que Deus espera de nós, nós seremos usados por Deus, pois somos membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós individualmente somos membros, cada um com a sua função, cada um com o seu propósito. Cada um vai ser usado da sua maneira, mas todos nós somos cooperadores no reino de Deus. Não se esqueça disso. Deus está contando com cada um de nós. Deus está contando conosco. Deus não precisa de nós, mas Deus está contando com cada um de nós para assumirmos a posição, para tomarmos a atitude, a direção que Ele espera de cada um de nós, pois somos membro do corpo de Cristo. Somos um corpo com muitos membros. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Que você possa entender isso, irmãos. Que cada um que vem para a igreja, cada um que se assenta no banco da igreja para participar do culto e ouvir a palavra, cada um que passa, que entra e sai por estas portas, ele tem serventia e valor no reino de Deus. Ah, pastor, mas aquele lá é um joio. Mas não cabe a nós julgar ou condenar ou cortar joio nenhum. A Bíblia diz que cresce o joio com trigo, e o dono da seara é aquele que um dia vai separar a direita e a esquerda daquele que é dele e daquele que não é dele. Não cabe a nós julgarmos. Não cabe a nós tomarmos nenhuma atitude que vai impactar na vida de um membro de Cristo. Deus é quem sabe e conhece cada coração. Somos um corpo composto de vários membros e cada um de nós tem propósito no reino do Senhor. Amém, irmãos? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tens feito. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite diante de ti. Muito obrigado, Senhor, por mais esta palavra que o Senhor tem dirigido aos nossos corações. Continua, Senhor, trabalhando sobre a tua igreja. Continua, Senhor, trabalhando sobre o teu corpo, que é a igreja de Cristo aqui nesta terra. Vai direcionando os teus filhos, vai dirigindo os passos da tua igreja. E tudo aquilo que não é segundo a tua vontade, papai, entra com providência. E tudo aquilo que não está e não é de acordo com o teu querer, trata o Senhor dos céus, faça o Senhor a tua vontade, mas firma o teu povo na tua presença. Abençoa a tua igreja, a tua obra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.